Oi gente, aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês que é do livro Mais Esperto que o Diabo. Eu li esse livro mês passado, em julho, e eu gostei bastante. Só que eu tenho algumas coisas pra falar a respeito. Eu achei ele muito interessante, mas eu tenho algumas críticas também. Eu fiz algumas anotações, então vou olhar pro lado às vezes de vez em quando pra relembrar o que eu tenho pra falar, o que eu quero comentar com vocês. Mais Esperto que o Diabo é um livro que foi escrito em 1939 e ele não tinha sido publicado até 2011, se eu não me engano, por conta do título dele, né? Uma coisa bem polêmica, né? As pessoas tinham um certo tabu com isso, então ele não tinha sido publicado ainda, mas quando foi publicado, depois que o Napoleão Hill já tinha até morrido, né, o autor, então ele foi publicado e se tornou um fenômeno de vendas, ele tá sempre entre os mais vendidos da Amazon, principalmente. Então, é um livro que bombou muito. E aí, fazia tempo que eu queria ler, meu namorado leu, já tinha lido e falou que era bom. E eu resolvi ler pra ver o que eu achava, porque eu gosto dessa pegada de autoajuda e achei que ia ser interessante. Mas vamos aos fatos. Enfim, o livro começa com ele contando que quando ele era muito jovem, ele resolveu escrever um livro sobre os fracassos e como vencer na vida, como ter sucesso. E aí, quando ele tava entrevistando algumas pessoas, ele entrevistou uma pessoa que era muito rica, um homem muito rico, e ele falou sobre ele entrevistar pessoas que tinham fracassado, porque atrás de todo o sucesso tinham milhões de fracassos, sabe? Então, as pessoas tinham que aprender a lidar com o fracasso para conquistar o sucesso, digamos assim. E assim ele fez, ele foi fazendo uma pesquisa por anos a fio, e ele entrevistou muitas e muitas pessoas, mas ele nunca chegava num ponto assim de meu livro tá pronto, as coisas que eu quero dizer estão prontas, então digamos que não deu muito certo de início toda aquela ideia. Ele era uma pessoa que investia em várias coisas, começava vários projetos e não conseguia seguir com nenhum. Às vezes estava tendo sucesso, mas ele se sentia frustrado, não gostava daquilo e abandonava e ficava num looping de fracassos constantes. Até que, em 1929, no auge da crise econômica dos Estados Unidos, lá por causa da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ele se viu perdido em crise, ele estava morando de favor na casa de um parente. E um dia ele saiu pra caminhar e ele teve um estalo que ele tinha que escrever sobre aquilo, né? Sobre o novo eu, digamos assim, o outro eu que ele tinha. Ele se encontrou com esse outro eu dele e ele começou a escrever o livro a respeito daquela pesquisa gigante que ele já tinha feito. E resolveu pôr em prática. Ele voltou pra casa e começou a escrever e não parou até terminar, que é o livro em questão. Depois disso, ele disse que esse outro eu dele sussurrou que ele tinha que ir vender essa ideia. Ele pegou dinheiro emprestado e viajou para ir vender esse compilado de livros dele. E teve uma pessoa que comprou esse livro e investiu nele, deu tudo certo. Ele voltou para casa com cheque e tudo mais. E aí essa é meio que a introdução para começar de fato o livro, que é Mais Esperto que o Diabo, que é uma conversa com o diabo. No livro até tem a questão, assim, falando que se é realmente uma conversa com o diabo ou não, que o diabo pode ser uma coisa que tá dentro da nossa própria cabeça, que é uma coisa que eu gostei muito do livro, que é isso, ele fala que o diabo, ele não é um ser que existe, todos nós temos o diabo na nossa mente, então é uma coisa que todos nós podemos combater esse lado ruim, porque ele mora aqui, então a gente tem controle sobre ele se nós quisermos ter controle sobre ele. Esse é um dos primeiros pontos que eu gostei bastante do livro. E aí ele começa literalmente a conversar com o diabo e fazer alguns questionamentos de como ele controla as pessoas, o porquê que ele faz isso. Enfim, as perguntas de $1 milhão, né? Tudo o que acontece do lado místico da vida. O diabo, então, ele fala que ele mora na cabeça das pessoas e ele age através do medo, principalmente. E ele elenca alguns medos que ele age, né? E tem alguns preferidos, que eu vou ler aqui porque eu não lembro de todos de decor. E normalmente os medos que ele mais usa contra as pessoas é o medo da pobreza e da morte, que são os medos mais comuns e mais fáceis dele usar aquilo contra a pessoa. Então, a partir disso, o entrevistador, né, começa a perguntar como que ele faz isso, como que ele usa o medo das pessoas, o que ele faz para essas coisas acontecerem. E aí, acho que um consenso geral é que o medo, ele é meio paralisador, né? Ele causa um efeito de paralisar as pessoas não conseguem agir quando estão com medo. Na verdade, tem alguns instintos, né? Tem o instinto da paralisação, tem o instinto da fuga, mas
geralmente é um instinto que não resolve aquele problema, é um jeito de escapar daquele problema. Não resolver, né? Que são coisas diferentes. E aí ele fala que usa isso para alienar as pessoas, que a alienação é a chave para ele conseguir controlar as pessoas. Quando as pessoas estão alienadas, ele tem controle total da mente da pessoa, porque a pessoa não tem iniciativa própria para fazer algo por ela mesma ou buscar algo bom. Então, quando a pessoa demonstra alguma coisa, alguma fragilidade que possa derrubar ela, ele usa disso para deixar a pessoa cada vez pior. E, por exemplo, a pobreza, ele usa aquilo para o medo da pobreza para a pessoa cada vez se afundar mais e a pessoa não consegue agir para sair daquela posição. É como se fosse isso. E nisso aí, o entrevistador começa a perguntar, tá, então se tu faz tudo isso, que tu consegue manipular as pessoas desse jeito, eu quero saber de ti como as pessoas, o que as pessoas podem fazer pra escaparem das tuas garras, sabe? Tipo, como as pessoas podem fazer, o que as pessoas podem fazer no dia a dia delas pra fugir do diabo, basicamente. E aí, o livro vai se dividindo em alguns tópicos, né? Então, o diabo dá algumas dicas, digamos assim, de como fugir dele mesmo. Ele cita algumas coisas que eu concordo e outras que eu não concordo, tá? Eu não lembro direitinho a ordem das coisas do livro, mas eu anotei para falar a respeito. Ele fala então para te escolher um propósito, algo que direcione a tua vida, para que tu vá focar naquilo ali e seguir aquilo ali afinco, ter total foco naquilo ali, que para te ter um sucesso. Só que nisso, para isso acontecer, tu precisa ser disciplinado e aceitar os erros do caminho. Além disso, ele aconselha a se cercar de pessoas que são boas influências, ok? Isso faz total sentido. Então, basicamente, nesses 4 primeiros tópicos, ele fala que se tu seguir isso, é muito fácil de tu alcançar o sucesso. Aí entra a questão da ser disciplinado e de aprender a aceitar os erros como uma forma de aprendizado, que ele cometeu, acho que foi nessa parte que cometeu algumas coisas assim que eu não concordei muito, mas eu tentei passar um paninho por conta da época, mas é difícil mesmo assim, tá? Pra mim, vou contextualizar. Ele usa um exemplo, que por exemplo, a questão da pobreza. O diabo, eles estão falando sobre por que existem muito mais pessoas pobres no mundo do que pessoas ricas. E aí o diabo fala que como a pobreza é uma das coisas que ele usa contra as pessoas e somente aqueles muito inteligentes, os que não são alienados, conseguem fugir disso e se tornarem pessoas ricas. Que aí eles citam que naquela época lá, por exemplo, na Revolução Industrial e tudo mais, os grandes empresários fizeram coisas maravilhosas, que eles construíram estradas, proporcionaram educação para todos, acesso à saúde para todo mundo. Então isso aí foi muito forçado, porque a gente sabe que não é assim. Os meios de produção os meios de produção realmente melhoraram muito a qualidade de vida ao longo do tempo. As coisas foram acontecendo, mas não foi assim, nossa, essas pessoas aqui têm dinheiro e vamos fazer muito bem para elas. Porque a gente sabe que não foi assim, porque quem detinha todo o poder naquela época fez os trabalhadores sofrerem muito, então os trabalhadores não tinham essa qualidade de vida como tentou pintar no livro. Esse foi o ponto problemático para mim do livro, onde ele dizia que só era pobre quem era alienado. Acho isso um grande problema do livro. Entendo que a mensagem que quis passar é tipo, tu tá numa situação ruim, tu tem como batalhar muito e passar por aquilo, mas a gente sabe que não é só isso, né? Então eu tenho a percepção de que não é apenas o querer sair de uma situação muito ruim. Exige, às vezes, a ajuda de outros fatores ou para passar por algumas coisas, porque tem fatores externos que prejudicam a evolução de uma pessoa também, né? Em relação ao financeiramente falando. Então, eu acho que esse foi o meu grande problema com o livro. Essa idealização do dinheiro, sabe? Tipo, botando o dinheiro como se fosse uau! Então, porque pra mim sucesso, que é o que traz o livro, não é apenas dinheiro, né? Então, eu acho que não é só porque uma pessoa tem dinheiro que ela é bem sucedida, porque a pessoa pode ter dinheiro e faltar muita coisa pra alcançar aquele sucesso. Mas, tudo bem. O livro segue e ele realmente tem muitas dicas boas, então vamos focar no que realmente importa, mas essa é a crítica que eu gostaria de fazer em relação a este livro. Depois disso tudo, então, ele fala que tu tem que ter um propósito, tem que ser disciplinado, tem que aprender com os erros, porque ele fala que a maioria das pessoas que ele entrevistou
que tiveram sucesso tiveram muitos fracassos antes disso. E que o seu sucesso era equivalente à quantidade de fracassos que elas tiveram. Então, quanto mais uma pessoa fracassou para alcançar algo, mais bem sucedido ela é. E aí ele fala também sobre a lei do ritmo hipnótico e o tempo, que é a parte que eu achei mais interessante. Vamos explicar, é mais a questão de hábitos, digamos assim, que ele fala sobre seguir hábitos. Então ele fala que o tempo, assim como pode tornar comportamentos e pensamentos positivos em permanentes, ele pode tornar o pensamento positivo e os hábitos positivos em algo permanente, que as pessoas focam muito no imediato, digamos assim, e normalmente as coisas imediatas dão prazeres rápidos são coisas que não são tão boas assim. E as coisas que são boas a longo prazo, que elas dão aquela sensação de sucesso, né? Por exemplo, uma coisa bem supérflua para contextualizar. Comer um chocolate é muito mais prazeroso do que ir para academia. Só que a longo prazo o chocolate vai te causar problema de saúde e a academia vai te trazer bem-estar físico, vai te deixar mais saudável. Então, às vezes a gente tem que balancear isso. E claro que é muito difícil manter hábitos saudáveis, não só de atividade física, mas o hábito da leitura, por exemplo. Então, são coisas que não começam da noite pro dia, que são coisas que no início são difíceis de começar. Mas tu precisa começar, porque o que é mais fácil de começar agora, comer porcaria, apenas assistir televisão, não fazer atividades físicas, é tudo mais fácil de começar, porque é só tu ficar parado e fazer o mais fácil. Só que é muito mais difícil sair daquilo ali quando as coisas começarem a ficar feias de verdade. Esses comportamentos que são negativos, né? Tipo, não cuidar do seu corpo, não cuidar da sua mente, eles a longo prazo, eles vão te favorecer no teu fracasso também, porque eles vão te alienar. Tu não vai, se tu não alimenta a tua mente com informação, com leitura, e não só leitura, tipo, realmente pesada, mas leitura leve, ajuda teu cérebro a estar funcionando. Isso é ciência, tá, gente? Mas se tu não faz nada dessas coisas, cada vez mais tu vai se tornando um alienado, que é a casa perfeita pro diabo. Então, basicamente todo o livro rege em torno disso, sobre a lei do ritmo hipnótico, que são as questões de hábitos de vida mesmo, que muita gente fala sobre isso em muitos outros livros. Uma coisa que ele traz que é interessante, que eu tava pesquisando a respeito em outras resenhas e não vi muita gente falar, mas eu achei muito interessante, é como as instituições familiares, escola, igreja, facilitam pro nosso fracasso. É meio difícil abordar esse tema, mas se tu for para pensar, faz um sentido, né? Faz um sentido. Por exemplo, digamos que focando na questão que o medo é a principal arma do diabo. O que faz as pessoas terem medo? A família bota medo na gente desde pequeno, com algumas coisitas, né? Tipo, se tu não se comportar, papai do céu vai ficar bravo contigo. E aí tu começa a ter medo já de, meu Deus, se eu não fizer tudo certo, Deus vai me castigar. A igreja fala que se tu pecar, tu vai pro inferno. E aí, a gente já cresce com muitos medos na nossa cabeça. E isso, então, se esse livro estiver correto, né? Tipo, se realmente for assim que acontece, dá o prato pronto para o diabo fazer o que quiser com a sua mente, porque tu já cresce pensando em todos os medos. E aí, na escola, tu não é treinado para pensar. As crianças são treinadas para serem alienadas, todo mundo pensa igual. Raramente são as crianças que vão para a escola e realmente aprendem aquilo por gostarem de aprender. A gente não é ensinado a gostar de aprender. Eu aprendi a gostar de estudar e de aprender quando eu era muito mais velha já, sabe? Então, hoje eu estudo as coisas que eu gosto por prazer, eu gosto de aprender, eu gosto de conhecer coisas novas. Mas, de início, eu lembro que era só questão de, tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que, era uma obrigação. Eu decorava as coisas que tinham na escola e eu não sabia, eu não desfrutava daquilo verdadeiramente. Então, torna as crianças alienadas, sim, porque elas apenas vão pra escola e agem como robozinhos, repetindo tudo dia após dia, ano após ano, geração após geração, é sempre quase a mesma coisa. São poucas as mudanças que fazem as crianças realmente gostarem de estar na instituição escola.
Eu achei essa parte do livro absurdamente interessante, porque é uma coisa atemporal desde que ele foi escrito até hoje em dia. As coisas mudaram pouquíssimo, pelo menos, né, aqui no Brasil mudou muito pouco na estrutura de ensino, de sociedade em relação a isso. Tem países, óbvio, que as escolas são muito mais desenvolvidas, que a questão da religião também é abordada de modo diferente, mas é uma coisa muito interessante, que me deixou muito, muito, muito presa naquela leitura. Achei incrível. Mas enfim, em resumo, tudo que aborda no livro, caiu minha água, era que o diabo alimenta dos nossos medos e da nossa alienação. E que para nós conseguirmos alcançar o sucesso na vida, que aqui o livro foca muito mais no sucesso financeiro, mas eu acredito que realmente vale para outros sucessos, na verdade, o sucesso realmente de qualidade de vida, a gente tem que cuidar, assim, da nossa mente e do nosso corpo. Não tô falando sobre padrões estéticos ou padrões culturais mesmo, sabe? É a questão de procurar aprender coisas que você gosta, procurar aprender coisas sobre o mundo, que é importante tu estar atualizado sobre o mundo. Alienar-se em qualquer coisa é muito ruim, não só em determinados assuntos, principalmente hoje em dia que, falando, eu acho que a questão de alienar-se em relação à política é um dos grandes defeitos da humanidade, seja para lado A ou para lado B. Ser o alienado político é muito pesado e complicado, porque torna a pessoa muito... limita mesmo a pessoa, sabe? O pensamento crítico da pessoa. Então, eu acho isso muito interessante. E a questão do bem-estar físico hoje em dia, que pra mim é uma coisa muito preocupante, que é sempre os extremos também, sabe? A questão de fazer exercício físico se tornou uma exigência de um padrão estético e uma coisa que leva as pessoas a fazerem absurdos também, sabe? Então, não é o caminho também, porque é, de certa forma, uma alienação também, focar 100% em uma coisa, e às vezes aquilo nem tá fazendo bem pra saúde mais da pessoa, mas ela segue fazendo. Então, eu acho esse livro incrível pra quem quer realmente colocar algumas coisas no eixo e melhorar o foco pra alcançar alguns objetivos. Me ajudou, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade em seguir planos de algumas coisas. Um exemplo disso é esse canal, que já foi, já voltou, já foi, já voltou algumas vezes. Então, a questão do desistir, de não saber lidar com o fracasso, é uma coisa que eu preciso aprender. E esse livro fala bastante sobre isso, que a gente precisa aprender a lidar com o fracasso, não baixar a cabeça, aprender aonde errou e fazer de novo e tentar fazer melhor. Então, isso pra mim foi muito, muito, muito bom. Esse vídeo eu acho que se estendeu um pouco, mas é que eu realmente gostei bastante desse livro e eu queria falar sobre ele aqui. Eu não sei, eu devo ter esquecido alguma coisa que eu gostaria de falar, mas eu achei muito interessante e eu acho também... Ah, lembrei mais uma coisa. Eu achei muito bom que esse livro traz um estudo, digamos assim, populacional de como os seres humanos se comportam, que ele meio que, o diabo, numa parte do livro, ele prevê a Segunda Guerra Mundial. Então, claro que estava tudo já se encaminhando para aquilo acontecer, né? Ele fala bastante sobre Hitler, fala sobre o nazismo, o fascismo, como aquelas pessoas eram agentes do diabo na Terra. Então, eu achei muito interessante essa parte em respeito à Segunda Guerra Mundial, mesmo que tudo já estivesse ali, né? Os processos, a questão mundial já estivesse encaminhando para isso. Mostra como os erros humanos se repetem e as coisas acontecem. Então a gente tem que aprender a melhorar, né? O ser humano tem que aprender a melhorar. E esse livro, apesar de alguns deslizes, eu acho ele uma boa leitura para quem quer ter um autoconhecimento e é para quem tem um certo senso crítico, porque pessoas que vão ler ele distorcer é um pouco triste, né? Então tu tem que ter uma mente aberta para ler esse livro também. Mas enfim, era isso. Esse vídeo aqui já deu um monte de BO enquanto eu tô gravando. Então, vamos encerrar por aqui. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Comenta aqui embaixo se você já leu, o que você acha desse tipo de livro. E o que você achou do seu ponto de vista quando leu, caso tenha lido, né? E era isso. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo para quem quiser comprar, se interessar. E um beijo e até a próxima. Hidratação, né, gente? E geralmente o que é mais fácil dele usar contra as pessoas é o medo da pobreza. Da pobreza. Ó, normalmente o medo que ele voltando.
Então, ele fala sobre escolher um propósito, algo que reja a sua...